tudo bem? Aqui quem fala é seu professor de física, Paulo Vieira. Bom, nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar essa ficha de atividades sobre vetores. Bom, antes que a gente comece a fazer os exercícios, vamos só fazer uma revisão do que a gente já aprendeu. Lembre-se que quando nós falamos de vetores, nós estamos falando das grandezas físicas vetoriais que precisam de uma orientação. Quando a gente fala de orientação, nós estamos nos referindo a uma intensidade, a uma direção e a um sentido. Então, toda vez que você estiver diante de uma informação que você sentir que ela precisa de complementos, como uma direção que o objeto vai, o sentido, e isso só tendo cuidado, de não confundir direção com sentido. Então, sempre que você precisa dessas informações adicionais, você está diante de uma grandeza chamada de vetorial. Caso contrário, se a grandeza ela ficar bastante clara com apenas um valor numérico e a unidade que você expressou, como por exemplo, um objeto tem 5 quilos. Veja que você não precisa falar outros complementos. Desta maneira, essa grandeza ela passa a ser chamada de escalar. Bom, aprendemos que uma vez que tenhamos um vetor, o vetor ele vai ter duas informações importantes para a gente. Você tem a origem do vetor e a extremidade. Lembrando que a origem é essa parte de trás, a parte da frente. Então você tem origem e extremidade. Lembre-se que um vetor, ele quando é representado, ou seja, quando você tem uma grandeza vetorial, você vai caracterizá-la por uma seta acima da letra. Gente, é só uma informação que eu gostaria que ficasse muito claro, que se você não entender, me procura que eu vou te explicar. Essa setinha que nós colocamos acima de uma grandeza é apenas um indicador de que aquilo que você está estudando é um vetor. E aí você diz, tá Paulinho, eu não entendi que isso é um vetor, mas isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que as operações matemáticas, elas se tornam diferentes. Ou seja, quando você fala de operação matemática, você vai lembrar da adição, da subtração, multiplicação, divisão. Quando a gente fala de vetores, essas operações matemáticas, elas mudam um pouquinho o formato delas. Lembrando que quando a gente fala de soma vetorial, nós temos duas regras que precisam ser respeitadas. A regra do polígono e a regra do paralelogramo. Essas duas regras, elas nos dão os mesmos resultados, ou seja, o resultado final ela é o mesmo. Só que existem determinadas regras determinadas situações que determinada regra ela não fica tão clara, que precisa de complementos. Por exemplo, quando você tem vetores de maneira aleatória, a melhor regra que você deve utilizar é a regra do polígono, porque você não tem nenhuma descrição, você não tem nenhuma obrigação de manter os vetores da forma correta. Mas quando os vetores eles são fornecidos em papéis milimetrados, então isso significa que você precisa sim utilizar a regra do polígono, visto que a regra do paralelogramo ela não ficaria tão eficaz. Mas é óbvio que você vai perceber que na maioria das vezes a regra que predominará é a regra do paralelogramo e não a do polígono. Mas isso você vai perceber ao longo das atividades que vocês forem fazendo. Lembrando que a regra do polígono ela só deve ser usada, ou seja, a melhor maneira de utilizar a regra do polígono é quando você é apresentado aos vetores em um papel milimetrado. Caso contrário, fica com a do paralelogramo. E aí você pode estar pensando, poxa Paulinho, por que você está mandando eu escolher uma das regras? Porque cada regra ela tem uma forma diferente de juntar os vetores. Lembre-se. Bom pessoal, lembre-se que quando a gente vai fazer as operações de vetores, você tem duas regras, a do paralelogramo e a regra do polígono. E a diferença dessas duas regras estão também na forma como os vetores são unidos. Então, quando você escolhe a regra do polígono, isso significa que você deve unir os vetores pegando a extremidade dele com a origem. É importante lembrar que na hora de você reproduzir os vetores, você tem que ter o cuidado de que eles fiquem exatamente iguais. Ou seja, o que você vai fazer é apenas uma relocação. Você vai mudar o local de onde ele está para que a extremidade de um se junte com a origem do outro. Por exemplo, vejam que eu peguei o vetor A e estou desenhando o vetor A de maneira idêntica, inclusive a inclinação, e peguei o vetor B e posicionei ele sobre a extremidade de A.
Uma vez que você termine essa ligação, você vai agora fazer o vetor resultante. E o vetor resultante, ele sai da origem de A e vai até a extremidade de B. Lembrando que quando você quer que você tenha essa ligação vetorial, ou seja, quando o seu objetivo é fazer a ligação de vetores, a maneira de você expressar essa informação é quando você coloca assim: quero o vetor resultante A mais B. É importante frisar que essa nomenclatura que vocês estão vendo aí é uma nomenclatura que não está indicando uma operação matemática convencional. Essa nomenclatura ela está mandando você unir os vetores. A operação matemática ela só vai ser efetivada uma vez que você termine de ligar os vetores e você diga, bom, agora eu sei o que eu devo fazer. Por exemplo, quando a gente usa a regra do polígono, após você unir os vetores, você ficaria um pouco confuso, porque você não tem informações aqui para saber o que deveria fazer. Perceberam? Então, você talvez, na hora de fazer a operação matemática, você fosse se complicar. Por isso que eu não recomendo muito a regra do polígono quando você não tem a folha de papel milimetrada. Mas vejam agora que quando a gente faz a regra do paralelogramo, o comando dos vetores ainda vai obedecer a mesma regra que eu coloquei aqui em cima. Perceba que eu coloquei aqui em cima que eu quero o vetor resultante A mais B. Então, sempre que a gente põe essa instrução ela quer dizer o quê? Que você deve ligar, que você deve unir o vetor A ao vetor B. Às vezes é interessante que você respeite, inclusive, até a ordem que é posicionada aqui. Por exemplo, se você tivesse B mais A, o interessante é que você começasse a desenhar o vetor B para depois o vetor A. Mas quando a gente fala da regra do paralelogramo, a forma de unir os vetores ela é diferente. Veja que na regra do paralelogramo, nós ligamos origem com origem. E mais uma vez, aquela informação que eu disse a vocês. Não podemos alterar a posição do vetor. O que nós vamos fazer é apenas desenhá-lo de forma diferente. Então, por exemplo, eu vou pegar o meu vetor A e vou chegar aqui, ó, e vou desenhar o vetor A do mesmo jeitinho. Está aqui o meu vetor A desenhado. Eu vou pegar o meu vetor B e vou desenhar o meu vetor B do mesmo jeitinho. Uma vez que você tem os vetores ligados origem com origem, você vai fazer o que agora? Você vai chegar, vai fazer o quadrilátero. Lembrando que quadrilátero é a figura geométrica que os lados opostos são iguais. E agora sim, você vai traçar o vetor resultante, sendo um vetor que sai da origem dos vetores e vai até no caso, a extremidade do vértice. Lembre-se que o vetor resultante, na regra do paralelogramo, ele funciona como a diagonal desse quadrilátero, tá certo? Vamos desenhar ela aqui. Bom, o que é interessante você notar? Vamos ver? Bom, eu estou aqui com essa régua e eu vou fazer essa medição. Eu vou pegar aqui o meu vetor B e percebam que o meu vetor resultante, ele tem as mesmas dimensões. Então, note que não importa qual a regra que você utilizou, o resultado final ele sempre vai ser o mesmo que você tem. Então, isso facilita a você escolher os vetores. Mas outro problema técnico é a maneira de calcular. Por exemplo, se você fosse usar a regra do polígono para fazer a operação vetorial, você faria o seguinte: vetor resultante ao quadrado Bom, como vocês estão vendo, ficou o vetor resultante ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes a vezes b vezes o cosseno de beta, que ele utiliza o ângulo entre os dois vetores. Mas vamos ver como fica a regra do paralelogramo? Bom, como vocês estão vendo, a regra do paralelogramo ela é parecida com a regra do polígono. Notem que tem dois detalhes muito importantes. O primeiro detalhe é que na regra do polígono nós usamos o sinal de menos. A regra da equação é utilizar o sinal de menos. Já na regra do paralelogramo usamos o sinal de mais, ou seja, a regra, ou seja, a própria equação, ela já vem de fábrica com esse sinal. Mas o que faz com que os resultados fiquem o mesmo é um detalhe bem interessante, que é o ângulo. Note que o ângulo utilizado na regra do polígono não é o mesmo ângulo utilizado na regra do paralelogramo.
Porque na regra do polígono nós estamos utilizando esse ângulo beta daqui, ó. E na regra do paralelogramo estamos utilizando o ângulo θ. O que é interessante que você note que o ângulo beta somado com o ângulo θ, eles juntos formam 180 graus. Então, quando você tem essa relação matemática, existe uma regra que diz o seguinte, que o cosseno do ângulo θ é igual ao negativo do cosseno de 180 menos beta. Ou seja, a subtração, tá certo, do ângulo que você tem, deixa eu só ajeitar aqui a câmera para que você possa perceber o ângulo θ. Então, isso quer dizer o seguinte, que se beta fosse 120, você ia fazer 120, 180 menos 120, daria 60. Então, o cosseno do ângulo de θ seria o negativo do cosseno de 60. Então, perceba que os sinais sempre ficam trocados. Então, por exemplo, se eu utilizo aqui um ângulo de 60 graus, então ficaria 180 menos 60, daria quanto? 120. Então, o cosseno que eu iria calcular seria o negativo do cosseno de 120. Só que aí você diz, opa, Paulo, mas o cosseno de 120 já é negativo também. Então, você teria menos com menos. Então, percebam que você teria uma regra de sinal. Vocês estão percebendo que isso pode confundir bastante a cabeça de vocês? De você, na hora de uma avaliação, dizer, será que eu uso o polígono? Será que eu uso o paralelogramo? Então, como é que nós podemos resolver essa problemática? Muito simples, nós vamos usar apenas a regra do paralelogramo e não vamos usar a regra do polígono, a não ser que seja para os vetores em papel milimetrado. Lembrando que quando utilizamos o papel milimetrado, tá, nós vamos contar os quadradinhos, ok? E aí, vocês entenderam direitinho? Vamos então fazer exercícios para que a gente fixe bem essa explicação. Lembrando que para esse vídeo não ficar muito longo, nós vamos fazer os exercícios em outro vídeo. Então, aguardo você no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.